Tem uma passagem de Mateus, no Evangelho de Mateus, que está no capítulo 22, versículos 34 e 40, e que ele trata do maior mandamento, e diz: Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Vamos contextualizar um pouquinho, essa passagem. Jesus já tinha dado uma cutucada ali nos saduceus, quando eles estavam reunidos no templo. E aí os fariseus, querendo pegar um gancho naquela conversa, se reuniram e falaram: bom, vamos armar uma cilada para Jesus. E aí veio e perguntaram, um deles perguntou: qual é o maior mandamento? Mas o porquê desta pergunta? Porque Jesus vinha com uma proposta nova, com o início de uma nova doutrina. E eles acharam que Jesus estava relegando toda a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Eles achavam que o decálogo estava esquecido. E Jesus vem e dá essa resposta. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que é exatamente o primeiro mandamento que está na lei de Moisés. Só que Jesus já emenda, e diz: e amarás ao teu próximo como a si mesmo. Isso deu uma derrubada naquele pessoal. E aí a gente vem e vamos trabalhar. Mas o que é este amarás? Que amor é este que Jesus fala? Eu acho que por mais que a gente leia, por mais que a gente converse, por mais que a gente estude, o amor que Jesus menciona, o amor que Jesus traz, é algo que ainda nós não conseguimos decifrar totalmente. É algo que transcende aquilo que a gente conhece de um amor de duas pessoas, o amor de um pai para o filho, de uma mãe para o filho, o amor de um filho para os pais, um amor de amigos. Este amor que Jesus coloca aqui é algo muito maior, que até hoje não se consegue definir, não se consegue, na minha concepção, chegar à essência deste amor. É algo tão sublime, tão grandioso, que fica até difícil definir. Mas muito bem, então vamos amar ao próximo como a nós mesmos. E aí eu gostaria de inverter a situação e vou começar com o amar a nós mesmos. Como é que eu me amo? Cuidando de mim, cuidando da minha parte mental, emocional, espiritual.
Porque o nosso corpo, a nossa mente, funciona da seguinte forma: eu penso, o que eu penso, eu transfiro para o meu sentimento, e dependendo do sentimento que eu gerei a partir do meu pensamento, eu posso somatizar bem para o meu corpo físico ou somatizar de uma forma errada para o meu corpo físico. Se eu tenho bons pensamentos, se eu tenho boas vibrações, eu, logicamente, estou gerando bons sentimentos e estou, gerando alegria para o meu corpo. Eu estou gerando energia boa. Só que o inverso é verdadeiro. Então, se eu tenho pensamentos de raiva, pensamentos de ódio, de inveja, de orgulho, de vaidade, eu estou gerando sentimentos negativos, o que a gente chama de sentimentos secundários. E aí começo a ter dor de cabeça, o estômago enrola, dói as costas, tenho peso nos ombros. E aí aquela nossa aura, esse corpo astral que nós temos ao nosso lado, aí entra a parte espiritual. Porque se eu tenho bons pensamentos, boas energias, a minha aura se expande, esse campo energético que eu tenho me protegendo. O que acontece? Essa aura vai se expandindo, então eu formo como se fosse uma capa de proteção. Eu não permito que energias negativas, que influências negativas cheguem até mim. O inverso é verdadeiro também. Se eu baixo a minha vibração, se toda hora eu estou nervoso, toda hora eu estou com pensamentos negativos, toda hora eu estou com sentimentos negativos, esta minha aura vai se estreitando e vai facilitando a entrada desses espíritos que querem nos prejudicar. Ora, se eu estou nesse estado de baixa vibração, como é que eu posso dar amor ao próximo? Como é que eu posso amar ao próximo se eu não tenho amor comigo? Eu não tenho o meu amor próprio fortalecido. Como é que eu faço isso? Então veja, eu preciso me fortalecer mentalmente, emocionalmente, física e espiritualmente. E aí sim, aí eu tenho energia, eu tenho o meu amor próprio fortalecido. E aí eu tenho condições de amar ao próximo na mesma medida, na mesma proporção que eu me amo. Então, quanto mais eu estou de bem comigo mesmo, quanto mais eu estou com o meu amor próprio fortalecido, é nesta mesma proporção, é nesta mesma medida que eu vou amar ao próximo. Como é que eu amo o próximo agora? E aí tem uma frase de Jesus que está em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz: e assim
tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Veja como Jesus define exatamente, né, a proporção, a medida do meu amor ao próximo, do meu sentimento primário em relação ao próximo. Aquilo que eu quero que o próximo me faça, eu tenho que fazer a ele. É a hora que eu respeito esse meu próximo. Quem é meu próximo? Vocês são os meus próximos, minha família são os meus próximos, os meus vizinhos são os meus próximos, o pessoal de outro estado, de outro país são os meus próximos. E por isso que eu disse logo no começo, o mundo hoje está meio complicado porque a gente não está sabendo amar o próximo, mesmo que o próximo esteja somente do outro lado da fronteira, do outro lado da rua, no outro bairro. Né? Então a gente exige muito dos outros e às vezes não damos nada em troca. Tem que haver um equilíbrio entre o dar e receber. E aí eu estou amando o próximo. Se eu respeito o direito de ir e vir desse próximo, se eu respeito o muro da casa dele e não invado, eu estou amando o meu próximo. Se de repente eu percebo que este meu próximo está com problema, por que não emprestar o meu ouvido para que essa pessoa possa descarregar as mágoas, tirar tudo aquilo que está preso aqui dentro? Às vezes eu não preciso falar nada, mas sim só ouvir. É uma forma de amar ao próximo. Ou quando eu digo uma palavra de alento, de carinho, de consolo, de estímulo a esse próximo, eu estou amando este próximo. Quando eu respeito, né? Quando eu tenho responsabilidades em relação a ele, em relação a tudo aquilo que eu faço, o direito tem uma regra que diz: o direito de um começa quando termina o direito do outro. E quem vive em condomínio sabe que muitas vezes isso é deixado para lá, né? Então, 10 horas da noite, lei de silêncio, aí para tudo. Quando é 11h30, meia-noite, carinha está lá em cima, batendo, tocando música alta. Cadê o respeito? Cadê o amor ao próximo? Veja, não é tão difícil, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Jesus foi um que amava o próximo assim de uma forma fantástica. Gandhi amava o próximo. Dr. Bezerra de Menezes, o nosso mentor aqui da casa, quantas e quantas obras ele fez, quanta caridade ele fez, sem interesse. O Chico, Eurípides Barçanufo. Essas são pessoas, são espíritos evoluídos
que sabiam, que viveram um momento, sim, de amar ao próximo. Às vezes eu leio e penso, nossa, como eu estou longe disso. E olha que eu me esforço. Mas como eu estou longe disso. A vida que a gente tem aqui neste planeta, né, é uma vida ainda muito material. A gente depende do material. E às vezes a gente afunda tanto nisso que esquece que tem um outro lado, que é o lado espiritual. Então, nesse amor ao próximo, né, um momento aqui, quando nós estamos, de repente fazemos uma vibração com outras pessoas. E quando fazemos algo sem esperar nada em troca, aquele amor ao próximo incondicional, aquele que a gente não põe em condições, que a gente não põe regra, não exige nada em troca. É o amor de mãe. Às vezes a gente vê até a mãe e fala, a mamãe ama você, mas se ama a mamãe também, quer dizer, já quase que coloca, né, uma condição de troca. A gente sabe que não é bem isso, mas você ama a mamãe também? Mas é isso que a gente está aqui nesse mundo que a gente vive. Tem uma outra passagem aqui que fala sobre uma outra pegada que tentaram, né, fazer Jesus cair, que é sobre uma moeda, sobre o imposto. E aí os fariseus chegaram para Jesus, que eles não queriam pagar impostos, né, para os romanos, e aí eles disseram, é lícito pagar imposto aos romanos? E aí, se Jesus dissesse que sim, eles estariam contra os judeus. E se eles dissessem que não, eles estariam contra os romanos. Aí Jesus pede uma moeda e nessa moeda tem efígie do César. Então ele pergunta, de quem é essa imagem? Aí fala, a imagem é de César. Ora, então dê a César o que é dele. E a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é o amor. Mas por que fizeram isso? Né? Jesus mostrou nesta passagem que nós temos responsabilidades também com o Estado. César ali representava o Estado romano. E o Estado romano, quando a gente pega livros de história, a gente vê que Roma foi uma das nações, um dos povos que mais desenvolveu, né, aquelas regiões onde eles dominavam, com estradas, com um monte de coisas. Mas para isso era necessário impostos. Então hoje nós temos responsabilidade perante o Estado. Pode ser que o Estado não dê aquilo que a gente espera que ele tenha que dar. Mas não cabe aqui essa discussão. É só uma questão. O Estado também é um terceiro, é um próximo. E nós temos que ter esta responsabilidade com o Estado. Obrigado por me ouvir. E nesse instante, vamos envolvendo a nossa irmã Nália, que vai nos trazer a mensagem do mentor da noite. Seja bem-vinda. Obrigado, queridos irmãos, por esse sentimento de amor, de fraternidade, de carinho que envolve essa casa.
sobre o amor que o nosso irmão nos ensinou como compreender, nos faz remontar a séculos e séculos passados, em tantas encarnações que já tivemos, e nos questionamos: será que sempre amamos? Será que sempre amamos a nós mesmos e ao nosso próximo? Será que entendíamos o que era o amor? Ou se apenas éramos possessivos com tudo que nos rodeasse? Matéria, poder, propriedades, filhos. Quando nos remontamos ao passado, começamos a nos imaginar encarnados naquelas situações que nem sempre, mesmo aqui no plano espiritual, conseguimos nos lembrar. Porque nem sempre a lembrança nos faz bem. O esquecimento, às vezes, pode nos ajudar. Mas nós sabemos que o amor é construído passo a passo. E cada passo que damos na construção do amor, vamos nos tornando mais leves, mais felizes, mais preparados para uma próxima jornada. Quanto tempo vivemos sem saber o que era o amor verdadeiro? Jesus nos ensinou. É esse amor do Cristo que carregamos nos nossos corações. Vou comentar uma coisinha breve. Quando alguns dizem que Jesus morreu na cruz para nos salvar, não foi assim. Ele viveu nessa terra, viveu uma encarnação para nos ensinar a amar. É esse amor que nos salva, é esse amor que nos engrandece. Não é a morte do Cristo na cruz. São seus passos, suas caminhadas, seus ensinamentos, seus exemplos. A doutrina espírita nos mostra esse amor. É evidente que não vamos aprender tudo numa só encarnação. A doutrina espírita nos ensina isso também. Quantas ainda vamos precisar para nos amarmos de verdade, nos amarmos com toda a nossa compreensão? Quantas encarnações? Não sabemos. Mas não precisamos esperar uma próxima, nem as próximas. Vamos exercitando nessa encarnação. Estamos tendo uma oportunidade que milhões e milhões nunca tiveram. Porque se milhões e milhões e milhões tivessem tido toda essa orientação, todo esse entendimento, o mundo estaria melhor. Mas, queridos irmãos, Deus não tem pressa. Deus sabe das nossas limitações.
E é por isso que Jesus veio para nos esclarecer. Amar é exercitar tudo isso que o palestrante da noite nos apresentou. É um exercício diário, é um exercício de todos os momentos. Até quando, às vezes, nos deparamos com situações que nos revoltam, aí é um momento de lembrarmos dos exemplos de Jesus. Eu preciso me amar. Eu preciso saber o que é o amor. Eu preciso saber como me comportar, como demonstrar este amor. Mostrando o amor a Deus, nosso Criador, a Deus que é soberano e justo, e amar o próximo. Porque nós precisamos do próximo em todas as circunstâncias. Quando ouvimos não estamos sós, é porque temos milhões e milhões e milhões de filhos de Deus, fazendo parte desse nosso crescimento. Porque às vezes situações complicadas são as melhores para aprendermos, para exercitarmos a paciência, o respeito, o entendimento, porque só vamos amar quando nos compreendermos verdadeiramente. Ainda temos muito que aprendermos a nós mesmos, sobre nós mesmos, e respeitar os nossos limites, sem culpa, sem nos culparmos a cada erro, a cada engano. Não somos perfeitos, mas somos filhos do mesmo Pai. E o que Ele espera de nós é o nosso progresso moral e espiritual. E assim vamos seguindo a nossa trajetória evolutiva. Sempre com os evangelhos a que temos acesso. E vamos compreendendo, passo a passo, até alcançarmos o progresso que Jesus alcançou. Ele também não surgiu assim repentinamente. Ele também cresceu, ele também evoluiu, ele também está num plano que nós um dia chegaremos. Essa é a promessa. E esse é o nosso objetivo, através do amor. Boa noite, queridos irmãos. E ao retornarmos aos seus lares, sigam com pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de equilíbrio. E, acima de tudo, de perdão para os nossos erros e para os erros do nosso próximo, sem julgamento. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado, irmão. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Vamos aproveitando este momento de elevação espiritual e exercitarmos esta questão de amar ao próximo através de vibrações que vêm do fundo do nosso coração. A todos aqueles irmãozinhos doentes, desiludidos, desamparados, abandonados, também para aqueles desempregados. Vamos
vamos vibrar para aqueles irmãozinhos vítimas das guerras, das pandemias. Que o plano espiritual possa envolver a todos em muita luz. Que essa energia que estamos doando possa ser aproveitada por todos aqueles que necessitam de amparo, de carinho. Que possamos, com as nossas vibrações, chegar até aqueles lugares mais distantes, esquecidos do mundo, aqueles governantes que têm decisões em suas mãos, que o plano espiritual possa envolvê-los, envolver suas mentes. E assim, vamos pedindo também pela fluidificação da água, que nela contenha tudo aquilo que cada um necessitar para o reequilíbrio físico e espiritual. Queremos agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, mentor desta casa, que esteve aqui conosco, nos intuindo, nos esclarecendo. E te agradecemos, Jesus, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome. E é em vosso nome que nos despedimos, nos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E vamos todos em paz.